João capítulo 13. Glórias a Deus. Diz assim João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Me diz: um novo mandamento vos dou, que os ameis uns aos outros, como eu os amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Assentai-vos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, aleluia. Quero falar nessa noite, eu tentar pelo menos, sobre a verdadeira identidade do cristão. A verdadeira identidade do cristão. E aqui Jesus Cristo, depois de muitos ensinos, muitas orientações, ele deixa aqui para o final algo que vai poder completar a obra. Ele chamou seus discípulos, ensinou como deveria trabalhar. Os seus discípulos acompanharam todo o processo, como expulsar demônio, como orar. Todo o processo foi feito de preparação aos seus discípulos. A primeira preparação foi como ser cristão. E isso nós podemos ver também em Mateus capítulo 5, tá? Do verso 2 a 12, que vai falar sobre as bem-aventuranças. Então ali ele ensina o que é ser verdadeiramente cristão. E depois ele vai para o sermão também do Monte, no capítulo 6 de Mateus, e vai falando, capítulo 7, capítulo 8, são várias orientações para o povo, para os seus discípulos, sempre juntinho com eles. E foram várias situações. Iam ao monte orar, se preparar em nome de Jesus, mas aqui fala sobre as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Talvez a gente possa procurar e ver aqui por que os seus discípulos. Jesus tinha muitos seguidores, mas nem todos, na verdade, eram cristãos de fato. E aos cristãos de fato, ele então começa a dizer como deveria ser e se comportar e conviver. Mas a verdadeira convivência tinha que estar primeiramente entre eles, entre as pessoas que comungavam juntos, que oravam juntos, que ceiavam juntos, que se reuniam como uma igreja, como o povo de Deus. E aqui ele diz: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que eu também vós ameis uns aos outros. Quero falar para os irmãos também uma coisa dessa palavra, que Jesus Cristo, ele tem muitas decepções, mas não deixou de amar. Jesus Cristo também, os seus discípulos deram muito trabalho, mas ele não deixou de amar. Por isso que ele confirma aqui, por todo o problema que vocês me deram, trabalho, mas eu realmente continuei amando vocês.
Agora só tem um detalhe: o mesmo amor que eu dispensei a vocês deverão também dispensar o mesmo amor aos outros, aos seus irmãos. Ou seja, na lógica de Jesus Cristo, é inadmissível ter briga entre cristãos. É inadmissível. Ele não aceita. Na lógica do Senhor Jesus Cristo, é admissível, não é admissível que haja perseguição entre os irmãos. Não é admissível. Na lógica do Senhor Jesus Cristo, não é admissível que um fale mal do outro, os irmãos, porque se essas coisas acontecerem, denotará verdadeiramente que não há comunhão entre os irmãos. Não tem como ter comunhão se há confusão, se há discussão, se há falar mal de um para o outro. Não tem como, porque aí nós seremos apenas frequentadores de templo. Seremos isso apenas, nada mais. Nós viríamos a igreja, bateremos o ponto como uma empresa, só para dizer: hoje eu fui ao culto, ninguém vai poder me cobrar. Existe uma certa denominação que eu, evidentemente, não posso, não devo, nem quero falar, e essa denominação, um amigo meu frequentava. Ele frequentava. Esse amigo meu, evidentemente, ninguém me conhece, ele é de longe, ele é de Belém, mora hoje em Manaus. E ele falava comigo o seguinte: eu estava lá em Manaus, ele dizia para mim: olha, eu vou à igreja todos os domingos para confessar os meus pecados, para ter direito a pecar tudo de novo durante a semana. Falou assim. Às vezes, as pessoas inconscientemente vêm até o culto, até diz que ama a Deus, que adora a Deus, até confessa o pecado, o erro, mas não demora muito para repetir tudo de novo, para repetir tudo aquilo que confessou, para repetir tudo aquilo que botou para fora. Mas diz a Bíblia Sagrada, em Provérbios 28:13, diz o seguinte: que aquele que encobre o pecado não prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então não é somente confessar, mas confessar e deixar. Porque quando eu confesso e não deixo, eu estou fazendo aquele pecado meu estilo de vida. E isso Deus vê, que Deus conhece. Deus conhece todos nós. Aqui às vezes, irmãos, nós somos uma pessoa, mas lá fora nós somos outra pessoa. Aqui às vezes eu sou uma pessoa, mas em minha casa eu sou uma outra pessoa. Aqui eu sou uma pessoa, mas no meu trabalho, não agora que eu não trabalho, mas sou uma outra pessoa. E às vezes ficamos naquela de cocheando em dois pensamentos, como está no primeiro livro de Reis 19. Estamos cocheando em dois pensamentos. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu sou, outra hora eu não sou mais. Isso é passivo de quê? É passivo de libertação.
E Jesus aqui, ele deixa bem claro como deveria ser, ou seja, a identidade do verdadeiro cristão. Não é a identidade daquele que frequenta a igreja uma vez ou outra, porque até frequenta, tem uma boa frequência. Tem uma boa frequência. Às vezes a pessoa não falta o culto, elas ouvem sempre a mesma palavra, a mesma exortação, a mesma orientação, os mesmos aconselhamentos, mas acontece que não há uma mudança de comportamento, não há mudança de vida. E Jesus não queria que isso aqui permanecesse na vida dos seus discípulos. Afinal, eles iam dar continuidade à pregação da palavra. É a mesma coisa que a igreja. A igreja está dando continuidade a tudo aquilo que Jesus começou a fazer. A igreja está dando continuidade à pregação do Evangelho. A igreja está dando continuidade ao ensinamento da palavra. A igreja está dando continuidade à oração, porque o próprio Senhor falou em Isaías 56:7: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Todos os povos, na verdade, não é somente o povo de Deus, mas todo aquele que adentrar. Todos os povos. Então Jesus aqui chama os seus discípulos, ele começa a dar as últimas orientações. Por exemplo, quantos ensinamentos eles receberam? Vários ensinamentos. Quantas exortações? Várias exortações. Quantas admoestações? Várias. Muitos. Mas ainda faltava. Quando a gente pensa que sabe tudo, se descobre que não sabe nada. Quando a gente pensa que já chegou, que descobre que já está muito longe. E para isso Jesus fez o quê? Ele teria que ser assunto aos céus. Ele teria que voltar para onde ele estava, da onde ele havia vindo. Porém, a palavra de Deus ele deixa claro para os seus discípulos, deixa uma orientação, um versículo com duas orientações. Qual era? João 14:26. De vez em quando eu comento aqui, mas agora eu preciso ser um pouco mais didático em relação a esse versículo, João 14:26. Quando ele chega para os seus discípulos, ele estava pronto para ser assunto aos céus. Ele não estaria mais com eles, porque enquanto ele estava com ele estava observando, ele estava tratando com cada um dentro das suas necessidades, os seus comportamentos, ele estava ensinando. Mas segundo a Bíblia Sagrada, diz que está escrito aqui, João 14:26, mas o Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, eu vos para lembrar de que vos tenho ensinado. Duas coisas importantes: ensinará todas as coisas. Por quê? Porque todos os dias são dias de aprendizado. Jesus não estaria mais com ele. Agora quem teria o papel de ensinar era o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo ficou na responsabilidade de continuar o ensinamento. Ou seja, o Espírito Santo agora ele era o aio. O aio aqui é o que? É o orientador.
Bíblia Sagrada, não porque são pessoas mais inteligentes, não porque são pessoas que estudam mais, não porque são pessoas que falam várias línguas, não é isso, os idiomas, não é isso, mas porque a igreja do Senhor Jesus Cristo tem o Espírito Santo, que aqui revela toda a verdade que estão contidas por trás de cada letra. É isso que a gente tem que entender. Quando eu ouço alguém falar assim, mas pastor, eu leio, não entendo nada. Faça um exame de consciência. Faça um exame de consciência. Tem que saber como é que está lendo. Qual é a forma de ler. Outra coisa, tem que saber qual é a intenção de ler. Não é apenas fazer um devocionalzinho, não é isso. É muito mais fazer devocional. É ler para ser instruído. É ler para receber a instrução. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia não tem, ninguém tem interpretação própria. Ah, não, porque cada um interpreta do jeito, está errado. A verdadeira interpretação, ela vem através do Espírito Santo de Deus. E foi para isso que ele falou: mas o Espírito Santo, o Consolador que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, é vos, para lembrar que eu vos tenho ensinado. Foi para isso, para nos instruir, para continuar as instruções que Jesus estava dando aos seus discípulos. Por isso que muitos batem a cabeça. Por isso é que muitos não conseguem libertação. Por isso, meus amados irmãos, não me interpretem mal. Não é um julgamento, não é uma vontade de Deus, mas é uma realidade. Sabe por quê? Porque quantas pessoas, queridos, que frequentam a igreja há 5, 10, 15, 20, 30 anos e não se apercebe mudança de comportamento, está sempre na mesma situação, sempre cometendo os mesmos erros, mesmo sempre cometendo as mesmas falhas. Mas por que isso? Por mais que a igreja fale, que pregue, que ensine, não se apercebe, porque o comportamento, a forma de viver, de pensar, até de falar, na verdade, não muda. Não muda. Sabe por quê? Porque não está deixando o Espírito Santo nos instruir. Não está deixando o Espírito Santo trabalhar. E vou dizer para os irmãos mais uma coisa: uma pessoa igual ao apóstolo Paulo, ele fala: o que eu recebi do Senhor também vos ensinei. Ele diz também: olha, eu não fui buscar com os apóstolos, não. Foi o Senhor que me ensinou, foi Ele que me instruiu. E quando você lê as 13 cartas que ele escreveu, você percebe, são cartas de cunho espiritual. Não tem ideia humana, não tem conotação humana, mas é espiritual. Mas por quê? Porque o próprio Espírito Santo ou instruía, ou ensinava. E hoje, essas mesmas palavras e cartas, as quais foram escritas na direção do Espírito Santo, elas hoje começam a edificar a nossa vida, começam a mostrar para nós como devemos ser, na transformação do nosso caráter, comportamento e atitudes, as quais devem agradar a Deus e não agradar os homens. Pois é, Jesus falou isso. Quando você olha novamente, lendo: o novo mandamento vos dou, que vos ameis aos outros. Segunda parte de João 14, 26. Lembrará todas as coisas. Ensinará e lembrará. 2 verbos aí, bem construído, numa didática perfeita espiritualmente, para mostrar para nós, na verdade,
que nós não estamos a sós. Por que ele falou lembrar? Por quê? Foram 3 anos e mais alguns dias ali com Jesus Cristo. Jesus seria assunto aos céus. E se eles ficassem sozinhos sem o Espírito Santo, correriam o risco de esquecer toda a orientação, todo o ensinamento que haviam recebido do Senhor Jesus Cristo. Ia perder tudo. Aí Jesus, para que ele não perdesse o ensinamento, não esquecesse que havia sido ensinado, o Espírito Santo vai lembrar. Para isso é o Espírito Santo também. Além de ele ensinar quando a gente lê, além de ele interpretar para nós aquilo que a gente lê, porque a nossa leitura tem que ser uma leitura responsiva, uma leitura com interesse de aprender e ter mudança de comportamento. Aí o Espírito Santo vai agir, ele revela, ele ensina, ele orienta. Os discípulos ficariam, Jesus seria assunto ao céu, e agora? Quem daria continuidade? Quem agora lembraria tudo que havia sido ensinado? O Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, as pessoas admiram homem. As pessoas olham assim, olha, gente, aquele pastor sabe muito, sabe nada. Aquele pastor prega muito, prega nada. Aquele pastor ensina muito, ensina nada. Ah, se não fosse o Espírito Santo. Ah, se não fosse o Espírito Santo, que mesmo com a Bíblia Sagrada, em que você sai para poder pregar a palavra, chega no local e você não está com a Bíblia, e você é convidado para dar uma palavra. Não adianta dizer, irmão, não quero porque eu não trouxe a Bíblia. Fica tranquilo, que se for uma pessoa dedicada, quando ele chegar, ele vai pegar o microfone e vai dizer: eu sou da todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E vai dizer, segundo a palavra de Deus, é isso, 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 é isso. Alguém vai falar assim: nossa, que cabeça para esse computador, que computador o quê? O computador é uma memória que enfraquece. A memória do computador não tem vida longa. Por isso que há sempre memória nova, memória nova, memória nova. Sempre com mais giga, com mais capacidade de armazenar. Tudo isso tinha. Mas a memória humana, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que traz e diz onde está escrito. É Ele que fala onde é que está escrito. É Ele que revela. É Ele que se manifesta. E sendo o Espírito Santo da igreja, não tem a manifestação de Deus na vida de quem quer que seja. É simples assim. Papel do Espírito Santo em nossas vidas. Não é inteligência, não. Não. Isso é ação do Espírito Santo. Pode falar 30, 40, 50, 100 versículos da Bíblia. Quando a pessoa vira as costas, nossa, nunca vi tanto assim, meu Deus. É muita inteligência, mentira. Sabe muito, é o Espírito Santo que traz. E digo mais para os irmãos: pode conhecer, que ninguém conhece, a Bíblia toda. Pode citar 50 versículos da Bíblia. Só tem um detalhe: quando é o ser humano, sabe o que acontece? As citações ficam desordenadas. Mas quando é o Espírito Santo, ele ordena cada versículo na sua posição, tudo controlado. Isso traz edificação para a igreja. Aleluia. É assim. Então não é citar versículo, onde está escrito isso e aquilo, mas o que quer dizer, por onde passou, qual é a consequência, qual é a sequência, como é que Deus fala, porque Deus não trabalha pela metade, a obra dele é completa.
E aqui Jesus fala exatamente isso. 35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amares uns aos outros. Igreja do Senhor, se em nosso meio tiver alguém que um ama o outro, não espere ir para o céu. Não espere ir para o céu, porque o mundo está olhando para nós. Nisso, o mundo, aqui 35 diz assim: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. E vou dizer, muito triste quando as pessoas de fora do mundo observam crentes batendo boca e brigando contigo. É muito difícil quando as pessoas do mundo ficam cientes, sabendo, porque acompanham o dia a dia e diz: aquela irmã está de mal para aquela irmã. Esquece o céu, querido. Esquece o céu. Aquele irmão não gosta daquele irmão. Esquece o céu. E o pior de tudo, irmãos, que tem o desplante, a verdade de participar de uma santa ceia, fica mais doente ainda. Fica mais doente ainda. Como é que eu vou participar de uma santa ceia se eu não gosto do irmão? Como é que eu vou participar da santa ceia se eu não gosto do irmão? Está vendo, irmão? Que não faz sentido isso. Isso não é cristianismo, não é conversão. Isso é mudança de vida e de comportamento. A Bíblia fala sobre isso. Está escrito. Não sou palavra de pastor, não. É a Bíblia Sagrada. Nisso todos vos conhecerão sobre discípulos, se amais uns aos outros. Amais uns aos outros. Vou falar uma coisa para os irmãos. Tive uma experiência no culto fúnebre. No culto fúnebre. Sabe quem estava no culto fúnebre? Lá tinha uma seita. Lá, eu não vou dizer o nome aqui. Tinha, na verdade, pelo menos 3 seitas e tinha outras denominações. A gente nesse ponto comenta aqui sobre isso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu cheguei para a pessoa que perdeu o adquirido e falei mesmo: olha, já chegou todo mundo aqui, vamos começar a trazer uma palavra aqui de conforto a todos. E a pessoa diz: ah, esse aqui é meu irmão, ele é pastor. Aí falou assim: esse aqui é o bispo. Então, eu já sei. Aí eu cheguei com a pessoa, falei: olha, vou fazer o seguinte, vou começar aqui o trabalho, nesse momento aqui, são todos aqui, tá bom? Ele falou assim: então, se eu conseguir, pastor, eu vou cantar um hino e vou fazer uma oração. E o Senhor então pega a objeção. Aí cantou o hino, fez a oração e eu peguei. Sabe o que acontece? No final estava todo mundo se abraçando. Tu tinha que ver a aula de amor. Tu tinha que ver a aula de cuidado ali. Eu não sei, irmãos, mas naquele dia vai ter muita surpresa. Que a gente pensa que não vai chegar, e que a gente pensa que já está lá, não está ali no caminho. E eu fiquei assim, eu vi dirigindo o carro. Falei: meu Deus do céu, não tinha nada de falar sobre denominação, sobre isso, sobre aquilo. O assunto era Jesus Cristo. Agora imagine vocês, se naquele momento eu tinha denominação A, denominação B e tal, B e tal, e alguém pegasse e dissesse: olha, eu sou pastor, sou da Assembleia de Deus, e vou logo dizendo, se não, está no inferno.
Porque tem gente assim, joga a pessoa dentro do universo que a pessoa está, como se fosse Deus, mas ali foi diferente. Todos conhecerão, todos se amarem uns aos outros. E digo mais, o amor começa daqui lá para fora, entre nós primeiro, para que o mundo conheça que a igreja do Senhor Jesus Cristo é diferente de tudo que existe na face da terra. Que Deus tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina